Vamos lá, galera. Domingão, dia 23 de abril de 2023. Canal Aposta da Dupla de volta, trazendo prognósticos, palpites e cenários para o trade neste domingão recheado de jogos, né? Então, como de praxe, separamos 10 joguinhos para analisar para vocês. 10! E então tá aí, meu amigo Di. Como é que tá, Di? Tudo certo aí, cara? Fala pessoal, bom domingão para todo mundo aí, 23 de abril, né? Então vamos para dentro, né? Vamos trazer as nossas 10 análises, como o Dornelles falou, e as nossas 10 entradas aí nesses 10 jogos. Então, cara, já chega aí sem delongas, né? Já chega sentando o dedo no like, né? Primeira coisa que tem que fazer para dar uma moral pros guri. Dá-lhe o dedão no like ali, te inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha o nosso conteúdo aí com os amigos. Fechou? Então, sem mais delongas, bora para os jogos. Vamos começar com um jogão aqui do Campeonato Brasileiro, né? 11 horas da manhã, Internacional e Flamengo. Então a gente vê confronto nos últimos 3 anos aí, confronto equilibradíssimo, né? 2 vitórias para cada lado, 2 empates, né? Então um confronto bem equilibrado nos últimos 3 anos. A Race aqui, né? A gente vê que o Inter perde pouco, né? Então desde que o Mano assumiu aí, é um time que empata bastante também. O Gauchão deixou a desejar. Libertadores aqui empatou fora de casa, ganhou sofrido do Metropolitanos. Copa do Brasil também ganhou sofrido aqui do CSA, mas tá aí, né? 5 vitórias nos últimos 10 jogos, 4 empates e uma derrota. Flamengo aí, início de ano também muito conturbado, né? Vitor Pereira aí conseguiu perder tudo que disputou, então não aguentou aí 4 meses de Flamengo, já trocou de técnico aí, São Paulo já estreou nesses 2-0 aqui contra o Nublense. Então, os últimos 10 jogos do Flamengo, 5 vitórias, 5 derrotas. Então, o Flamengo no Brasileirão, um jogo, uma vitória, o Inter, um jogo e um empate, né? Vamos para mais dados aqui dos times. O Inter marcou nas últimas 10, não perdeu em 8, under 3,5 nas últimas 6 e over 1,5 em 9. Flamengo marcou em 8, over 1,5 nas últimas 9, 0,5 HT em 8. Então, média de gols aí dos times jogando fora em casa. O Inter jogando em casa, 2,60. O Flamengo jogando fora, 13,50. Então, o Inter, 2 feitos para 0,60 sofridos. Flamengo, 1,25 feitos para 2,25 sofridos. 0,5 HT do Inter, 60%. Flamengo, 100%. 1,5, 80% Inter, 100% Flamengo. 2,5, 40, 75. O under 3,5 aqui, 80% Inter, 50% Flamengo. Ambos marcam aqui 60% do Inter, 75% do Flamengo. Vamos para as odds aí. Temos um Internacional 2,94, Flamengo a 2,68. Então, Flamengo aí favorito, né? Flamengo favorito aí pelo elenco, né? E pelo momento do Inter aí também, que tá bem conturbado nesse início de ano. Mas, cara, para mim aí é odds iguais aí, né? O Flamengo ainda não convenceu esse ano, o Inter também não convenceu. Tem tudo para ser um jogão, né? Até ingressos praticamente esgotados aí no Beira-Rio, estaremos lá. Expectativa de público, mais de 45 mil torcedores. Então, cara, no trade aí no Match Odds é jogo complicado. Complicado, o Inter é muito forte em casa, não perde em casa, se não me engano, há 10 meses. E o Flamengo aí com o Sampaoli, né? Então, querendo ou não, é um técnico novo, o time ainda tá meio bagunçado. Então, esse 2-0 contra o Nublense ali, torcida meio que gostou, né? Mas garanto se fosse com o Vitor Pereira, o mesmo jogo, no mesmo placar, estariam chiando, né? Estariam dizendo que o time não tá jogando nada, tá uma bagunça, achou 2 gols ali e ganhou o jogo. Então, cara, no Match Odds é um jogo complicado. Complicado aí tentar buscar um lei, pior equipe em campo, se tiver algum domínio superior de alguma das equipes, né? Se não, mercado de gols me interessa bastante aí. São 2 equipes aí que têm qualidade ofensivamente e defensivamente aí às vezes deixa a desejar, né? Então 2,5 aqui partindo de 2,16 me interessa aí buscar esse 2,5 no ao vivo, e o ambos marcam também me interessa bastante, né? Então, a gente vê que tá partindo de 1,90 pré-live. Para mim tem muito valor esse ambos marcam aí. Flamengo a gente sabe que é fatal na frente e vacila atrás. E o Inter também, principalmente em casa, né? Costuma marcar gols em casa e de vez em quando aí sofre seus golzinhos também. Já minha entrada da pré
eu vou pegar aqui ambas as equipes marcam, pagando 1,85. E meu palpite, meu placar, 3-1 Inter. Perfeito. Então tá aí a análise do Di. Cara, jogão de manhã aí. Não dá pra perder, acordar e ter esse baita jogo aí. Inter sempre muito forte em casa e Flamengo aí com esse novo técnico, o São Paulo aí. Vamos ver se o time reage. Vamos pro próximo jogo. Jogo do líder da La Liga, né? Barcelona contra o Atlético Under de Madrid. Então a gente vê o histórico de confrontos aqui. É um confronto equilibrado, né? A gente vê que são 3 vitórias do Barça, 3 vitórias do Atlético de Madrid e 2 empates. E aqui a race das duas equipes, né? O Barcelona que já teve um momento melhor, né, na temporada, acabou sendo eliminado da Europa League, depois caiu aqui na Copa do Rei pro Madrid, né? Venceu o primeiro jogo no Bernabéu e tomou 4-0 aqui em casa, né? Segundo tempo, um baile do Madrid. E depois disso, realmente, o time... Cara, tem muitas ausências ainda, né? Mas agora, logo já retorna aí o Dembélé. O Pedri também já deve retornar aí na sequência. Então, cara, daí o Barcelona sentiu aqui 2 empates, né? Mas ainda tem uma boa vantagem. Já a equipe do Atlético de Madrid, cara, vem numa sequência muito boa, né? Muito boa mesmo. Tem esse empatezinho contra o Real Madrid na Race. Cara, um amistoso aqui, então, só para ficar um vermelhinho na Race dele aqui. Mas, cara, o Atlético de Madrid, apesar de ser sempre vitórias magras, né? A gente vê aqui, vem fazendo aí o dever, né? Vem ganhando aí e estava até se aproximando bastante aqui do Real Madrid. A gente pode ver, tá 2 pontos do Real Madrid. Real Madrid que está com foco principal na Champions, né? Porque aqui realmente ficou complicado. 11 pontos atrás do Barcelona. Mesmo o Barcelona aí empatando até o final, empatou 2 seguidos, vai levar o caneco. Então aqui realmente ficou complicado pro Real Madrid buscar na Liga aqui, né? Mas o Atlético de Madrid, cara, seria muito interessante ele ficar em segundo, né? Terminar na frente do Madrid seria bem interessante para ele. Né? A questão do título também é a mesma coisa do Real Madrid, muito difícil, né? Buscar o Barcelona. Então, claro, né? Vencendo aqui, diminuir a distância para 10. Mas, cara, 10 pontos aí é uma bela vantagem, faltando poucos jogos aí pro fim do campeonato. A gente vê aqui a race do Barça como mandante, né? Barcelona que vem invicto em casa, né? Uma campanha muito boa como mandante. Tem 3 empatezinhos, o resto venceu todas aí. E o Atlético de Madrid como visitante, uma campanha muito boa também, hein? Apenas 3 empates, 2 derrotas e venceu as outras tudo aí. Então uma campanha realmente muito boa aí como visitante da equipe do Atlético de Madrid. Vamos para mais dados das duas equipes. O Barcelona, ambas marcam não nas últimas 4, under 13,5 em 8 das últimas 10 ali. E o Atlético de Madrid marcou nas últimas 10, não perdeu nas últimas 10 e under 13,5 em 9 das últimas 10, né? Porque teve aquele jogo que ele tocou-lhe 6. Média de gols das duas equipes aqui. O Barcelona, são duas equipes under, né? Barcelona essa temporada bem under, hein? Né? Ainda mais como mandante também. A gente vê que tem uma média muito boa de gols marcados, né? 1,93. Mas sofre, cara, uma média baixíssima de gols sofridos em casa, 0,14. E já o Atlético de Madrid, 1,36 feitos e 0,64 sofridos, também uma média boa da defesa, né? Apenas 0,64. O ataque, 1,36 é um número razoável, né? O 0,5 HT, 71% Barcelona, 50% Atlético de Madrid. 1,5, 64% Barcelona, 57% para o Atlético de Madrid. E o 2,5, 43 e 29. Então a gente vê que não é confiável nenhum índice aqui para a gente trabalhar, né? Nem o 0,5, nem o 1,5, nem o 2,5. O que é o forte para esse confronto, pessoal? É esse under 13,5 aqui, 86 e 93%. Bem interessante de se trabalhar aí, quem quiser casar em alguma múltipla, alguma coisa do gênero aí. Cara, muito valor esse under 13,5. Para o trade, pessoal, o que eu venho trabalhar aqui? Cara, uma odd 2 para o Barcelona aí como mandante. Cara, uma odd muito interessante de se trabalhar aí. Né? Os últimos confrontos aí, Barcelona levou vantagem contra o Atlético de Madrid. Então, cara, jogando em casa aí,
com o apoio do seu torcedor. Eu não vejo o Barcelona perdendo essa partida, né? Não perdeu nenhuma em casa ainda. Então, cara, dá para tentar aqui vir trabalhar esse lei a equipe do Atlético de Madrid, né? Tendo aí o empate também a favor do Barcelona. Eu vejo muito valor aí para essa partida, né? PEC já é mais arriscado aí, porque o Atlético de Madrid também se defende muito bem, né? Então, e o Barcelona também não tem feito muitos gols. Então, cara, como eu falei, né? Apesar da excelente campanha, um pouco complicado esse back aí, se expor aí, por causa da questão das duas equipes ser muito under. Então, um lei eu vejo com muito bons olhos. E gols ficar de fora, pessoal. A gente vê que o over 2,5 já tá bem alto aqui, mas, cara, para mim não vale a pena aí pela essa questão das equipes ser muito under, né? Já a minha entrada pré, pessoal, o que eu vou pegar aqui? Dupla chance para a equipe do Barcelona e mais de 1,5 escanteios para o Barcelona no primeiro tempo. Então aqui é chovendo molhado, né? Essa linha aqui bateu em todos os jogos do Barcelona na La Liga aí, né? Então vamos de novo aí com esse mais de 1,5 cantos, né? Até a linha acima, o 2,5, bate também em todos os jogos da La Liga quando o Barcelona joga em casa. Mas vamos pegar uma linha abaixo, 1,5 aí para ser mais seguro. E dupla chance, o Barcelona também não perdeu em casa, como não perdeu em casa, né, na La Liga. Eu acho muito valor, mod de 1,70 e meu placar para esse jogo 1-0 Barça. Tá, então 1-0 Barcelona é o palpite do Dornelles. Pô, começamos já com 2 clássicos, né? 2 jogão. Então vamos para o nosso terceiro jogo aqui, outro jogão pela FA Cup. Brighton e Manchester United. Maguire. Ai, ai. Esse meu zagueiro tá de sacanagem, né? Então vamos lá. Os últimos 3 anos aí dos confrontos, 2 vitórias do Brighton, né? E 6 vitórias do United, né? E aqui a das duas equipes, o Brighton vem numa temporada muito boa, né? Acima da expectativa, tá bem na Premier League. O United também, cara, atrapalhou o United, foi início de temporada, início de trabalho, troca de técnico, aquela coisa toda, CR7 lá, brabão. Então passou por um processo aí e agora tá bem na temporada, né? Apesar de ter caído aqui pro Sevilha, né? Tava com bastante desfalque aqui, a zaga reserva, o Maguire entrega gol em casa, entrega gol fora. Olha, tem que mudar de profissão, hein? Tem que virar entregador aí do Mercado Livre, AliExpress, sei lá. Mas, hein, vamos lá. Race aqui do Brighton, aqui os últimos 10 jogos. Temos 6 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, né? E o United aqui, numa race aqui com 6 vitórias também, 2 empates, 2 derrotas, também uma race igualzinha para os dois lados. Então aqui o Brighton na FA Cup aqui, cara, eliminou aqui o Middlesbrough, conseguiu eliminar o Liverpool aí, que faz uma temporada pífia, né? Horrível. Temporada do Liverpool. Daí eliminou o Stoke City e aqui o Grampton Town aqui. E o United aqui, chama quem quiser cravar um placarzinho aí 3-1, né? O United apenas ganhou os 4 jogos de 3-1, né? Então Everton, Reading, West Ham e Fulham. Vamos para mais dados aí. O Brighton marcou nas últimas 9, marcou no primeiro tempo nas últimas 9, 0,5 HT nas últimas 9. O United não perdeu em 8, ambas marcam não em 7. Vamos para a média de gols aqui, casa fora, os últimos 10 jogos. Brighton 13,40, United 2. Então, Brighton 2,60 feitos para 0,80 sofrido, United 0,75 feitos para 1,25 sofridos. 0,5 HT do Brighton, 80%, do United 50%, 1,5 60, 75%, o 2,5 60 Brighton, 25% United, já o under 3,5 40% Brighton e 100% United. Ambos marcam aí 20% do Brighton e nem 0%, né? Ambos marcam e nos últimos 10 jogos, o United jogando fora não tá batendo, o ambos marcam. Vamos para as odds aí. Temos um Brighton 2,46, United já 3,05. Então, para o trade aí é jogo duro também, jogo difícil. O Brighton aí vem num bom momento, jogando em casa, semifinal, jogo único. Então, é levar para ao vivo aí, né? Tentar trabalhar um lay, pior equipe em campo aí. Cara, por mais que o Brighton vem fazendo uma excelente temporada aí, o United já é mais time, né? Então, o United já é mais time.
Creio que vai vir mordido aí dessa eliminação na Liga Europa. Então é a possibilidade de mais um título aí para o United, né? Que na Premier está descartado. Então na Liga Europa aí, que era outro favorito aí, também está descartado. Então, de repente, aí para finalizar a temporada aí com mais um título, creio que o United aí venha com tudo, né? Para esse jogo. Então, tentar buscar esse lei para a equipe em campo, tendência de ser do Brighton. Mercado de gols aí complicado, né? A gente vê que o United não está sendo muito over fora de casa, mas, cara, 1,5 no ao vivo aí é interessante, né? Então a gente vê que, deixa eu ver, 1,5 aqui está partindo de 1,5 partindo de 1,25, né? Interessante aí por se tratar de um jogo só, né? Não tem de volta, então a partir do momento que uma equipe abre o placar, a outra vai ter que se atirar para tentar buscar esse resultado, né? Ambos marcam também, pode ser interessante, né? A gente vê que está partindo de 1,66 no pré-live. Já na entrada pré, pessoal, vou pegar aqui um dupla chance para o United e um over 1 gol no jogo, pagando 1,75 e meu palpite, meu placar, 2-1 United. Perfeito. Então vamos tocar ficha aqui, né? Agora na Bundesliga, joguinho do Leverkusen contra o Leipzig. Então a gente vê aqui o histórico de confrontos: 3 vitórias do Leipzig e apenas uma do Leverkusen e 3 empates. E aqui a race das duas equipes, né? Leverkusen vem num momento muito bom, né? 8 vitórias e 2 empates na race. Já o Leipzig aqui num momento um pouco mais oscilante, né? 5 vitórias, 4 derrotas e um empatezinho contra o Brabo City. Te vi aqui que o Leipzig é o 4º colocado, né? Então, no momento tá pegando essa vaga aqui para a Champions League, mas o Leverkusen vem logo ali atrás. Então, cara, vencendo esse confronto aqui, encosta, né? Fica a 4 pontos apenas do Leipzig. E, cara, entra numa briga aqui feroz aqui para conseguir essa vaga direta para a próxima Champions, né? Então, cara, é um confronto que vale muito para as duas equipes, né? Então, a gente vê que depois se o Leipzig ganha, abre 10 pontos de vantagem. Então, cara, é um jogo aí que a gente fala, né, que vale 6 pontos, né? Então, as duas equipes aí vão tentar a vitória, né? Empate não é mais interessante para o Leipzig, né? Para o Leverkusen, que joga em casa. Não é nada interessante esse empate, somente a vitória importa. Então vai ser um jogo aí que eu espero que seja movimentado. Então a gente vê aqui a race do Leverkusen em casa, né? Começou ali bem mal, né? Com 3 derrotas, empatou 2 e tinha vencido apenas o Schalke, que faz uma campanha horrível. Mas depois ele melhorou, né? Emendou 2 derrotas seguidas e agora vem de 3 vitórias consecutivas, sendo uma delas contra o Brabo Baia. Já o Leipzig fora de casa, a mesma situação, né? Começou mal ali, mas nos últimos jogos aí vem com uma campanha bem melhor, né? Conseguindo várias vitórias, apenas 2 derrotas e uma derrota pro Bochum, né? Coisa de louco. Vamos lá. Mais dados das duas equipes. O Leverkusen não perdeu nas últimas 10, marcou em 9 e over 1,5 em 9. Já o Leipzig, over 1,5 em 8 e under 13,5 em 8. Então a gente vê que o over 1,5 vem forte para os dois lados, hein? Média de gols das duas equipes aí, o Leverkusen com uma média de 3,50, o Leipzig uma média de 3, né? Duas equipes over. E gols feitos, 2,14 Leverkusen e 1,57 Leipzig. Gols sofridos, 1,36 Leverkusen, 1,43 Leipzig. Aqui são os dados do Leipzig como visitante, do Leverkusen como mandante. 0,5 HT, 86% para as duas equipes. Cara, espetacular buscar aqui um golzinho no primeiro tempo. Muito valor. Over 1,5, 100% para Leverkusen e 79% para o Leipzig. Muito bom também. E, cara, o próprio 2,5 com índices espetaculares. Então, cara, quem quiser buscar aí, até uns 3 gols nesse jogo, eu vejo muito valor, né, no próprio over 2,5 aqui, com índices excelentes, né? Ambos marcam também bem interessante, 57% para as duas equipes. Então, são duas equipes aí que vêm num momento bom, né? Um ataque forte. Então, ambas marcam também bem quente. Para o trade, pessoal, o que eu venho trabalhar aqui? Cara, odds quase parelhas, mas sinceramente, né, justamente por essas odds estarem quase parelhas, eu vejo mais valor aqui trabalhar alguma coisa a favor do Leverkusen,
né? É o mandante, vem no momento melhor que o Leipzig. E, cara, nos últimos 10 jogos, a gente viu que ganhou 8 ali, empatou 2, né? Não tem perdido. Então, cara, trabalhar um lei a equipe do Leipzig aqui, eu vejo, cara, com muito valor também, porque o Leverkusen eu acho que vai ser o time que vai tomar as rédeas da partida, né? Vai ter mais ação ali, porque, cara, é o time que mais precisa aí, na verdade, né? Para alcançar o Leipzig, ele tem que vencer. Então, o Leipzig talvez tome uma postura um pouco mais tranquila, ele não se expor tanto, tentar, quem sabe, sair com esse empate e Leverkusen mais em cima. Então, cara, eu vejo valor aqui trabalhar esse lei aqui do Leipzig nessa partida. E também, pessoal, ficar ligado na questão dos gols, né? Aí, se o Leipzig estiver saindo muito aí nos contra-ataques, estiver conseguindo agredir a equipe do Leverkusen, esse 2,5 já partindo de 1,80, cara, muito valor aqui para a gente trabalhar também no trade. Já a minha entrada pré, pessoal, eu peguei aqui um handicap mais 3 europeu aqui para a equipe do Leverkusen, mais de 0,5 gols no primeiro tempo e mais de 1,5 gols no jogo. Oddzinha de 1,62 e meu placar para esse jogo 3-1 Leverkusen. Tá, então 3-1 Leverkusen para esse jogão. Vamos agora para Série A Team, jogo do brabo, né? Do Milan contra o Lecce. O Milan aí conseguiu uma excelente classificação e depois de anos chegando na semifinal da Champions League, né? Então passou pela Napoli. A gente vê que o confronto do Milan e Lecce aí, uma vitória do Milan, 2 empates, e o Milan aqui numa race não tão legal, né? Os últimos 10 jogos, apenas 3 vitórias, teve 2 derrotas e 5 empates, né? Só que o Lecce aqui também não vem no momento nada legal, né? Os últimos 7 jogos, 6 derrotas e um empate. Então tem 2 vitóriazinhas, né? E mais um empatezinho aqui para completar a race dos últimos 10 jogos. Então o Milan aí na hora que precisou, né? Na hora do vamos ver ali contra a Napoli aí. Então conseguiu uma vitória em casa, um empatezinho fora, né? De título fica praticamente impossível, né? A tabela que ainda não está atualizada, né? Então a Juventus aqui recuperou os pontos no tribunal, então a Juventus volta para segundo colocado aqui e o Milan cai para quinto, né? Então o Lecce aqui 16º, né? Não faz uma campanha nada interessante nessa temporada. O Milan jogando em casa aí faz bons resultados, né? Tem apenas 2 tropeços, Sassuolo e Napoli, 3 empatezinhos também, 3 tropeços, né? Seria mais contra a Salernitana e Empoli, que estava próximo ao jogo da Champions. Tinha empatado com a Roma aqui também. De restante, o Milan em casa vem fazendo seu papel. E o Lecce aqui fora de casa aí, poucas vitórias, né? Apenas 4 vitórias aí, perde bastante, 3 empates. Então, fora de casa, a equipe do Lecce é fraca. Vamos para mais dados aqui. O Milan não perdeu nas últimas 5, marcou em 8, o Under 3,6 em 8. Já o Lecce concedeu nas últimas 9, concedeu o primeiro nas últimas 8. Under 3,000 nas últimas 10. Então, um dado interessante aí para a gente tentar trabalhar contra o Lecce, né? Concedeu o primeiro nas últimas 8. Então, vamos para a média de gols aqui. O Milan jogando em casa 13,21, o Lecce jogando fora 1,80. Milan 2 feitos para 1,21 sofridos, o Lecce 0,73 feitos para 1,07 sofridos. O 0,5 HT 80% de ambas as equipes, 1,5 86 Milan 67 Lecce, o 2,5 57 Milan 20% Lecce, então baixíssimo 2,5. Já o under 3,5 64% Milan 100% Lecce. Vamos para as odds aí, Milan 1,53, Lecce a 8,2. Então para o trade aí, match odds. Para mim tem valor aí buscar esse back Milan aí, por mais que o campeonato italiano aí não vem fazendo uma temporada convincente, né? Mas em casa aí vem fazendo bons jogos, tá empolgado, embalado aí, né? Com essa classificação para a semi, né? Que vai pegar a Inter, seu maior rival aí, então tudo para ser um jogão aí também na semi da Champions. Então a torcida aí com certeza, com o time também, né? Estão empolgados aí e para coroar aí, né? De repente virar essa chave aí para esse bom momento aí. Vejo muito valor buscar esse back Milan aí no primeiro tempo. Já minha entrada pré, pessoal, vou pegar aqui um handicap menos 0,75 a favor do Milan.
Então a gente viu que o Milan jogando em casa aí é um pouquinho over, né? Puxa pro over, mas o Lecce fora de casa e puxa totalmente pro under. Então se esse jogo aí for 1-0 e nossa aposta é meia ganha, e se o Milan ganhar por 2 ou mais gols, paga cheio, 1,65. Meu palpite, meu placar, 2-0 Milan. Perfeito. Então vamos agora para a Primeira Liga de Portugal. Joguinho do brabo, do líder Benfica contra o Estoril. Tive o histórico de confrontos aqui, 5 vitórias do Benfica e um empatezinho. E aqui a race das duas equipes, né? Benfica que vinha uma race perfeita, 10/10 aí. Perdeu para o Porto, né? Perdeu esse joguinho de virada aqui para o Porto. Daí acabou aqui sendo eliminado da Champions League para a equipe da Inter de Milão. Né? Tomou 2-0 em casa. E nesse meio, no meio aqui do confronto aqui, perdeu para o Chaves também. Então emendou uma sequência ruim aí, né? Focado na Champions, caiu fora. Agora não tem o que fazer, é focar na Primeira Liga, que tinha uma gordura boa, né? Tropeçou 2 vezes, ainda tem uma bela vantagem. Então vai pegar aí agora a fraca equipe do Estoril, aí, fazendo uma campanha bem ruim, né? Nas últimas 10 perdeu 8. Então não tem muito que inventar, a não ser ganhar, né? A gente vê aqui que tá a 3 pontos na frente do Braga, né? Mas o Braga tem um jogo a mais e tá aqui a 4 pontos à frente do Porto, com a mesma quantidade de jogos. Então, cara, não dá nem para pensar aqui em tropeçar a equipe do Benfica, né? Porque, pô, se tropeça aqui, se empata aqui, o Porto vence, já fica 2 pontos, aí é um jogo só, aí começa a bater a pressão, né? Então, cara, vai pegar um adversário que é muito fraco, como eu falei, tem que fazer o dever de casa, né? O Benfica em casa é muito forte, né? A gente vê aqui, o Benfica atropelou quase todo mundo, né? Perdeu apenas para o Porto e empatou com o Sport. Já o Estoril até começou ali, até venceu uns jogos fora de casa, mas agora aqui emendou uma sequência de 8 jogos consecutivos perdendo. Então, uma equipe aí que, como eu citei antes, é muito, muito abaixo, né? Tive o Benfica em casa muito forte a questão dos gols, né? Vê que muitos jogos movimentados tem esse 1-0 aqui, ó. De resto, pessoal, é tudo salpecado aqui, né? Vê muitos gols, o Benfica também leva alguns gols jogando em casa, né? Mas faz muitos gols aí como mandante. Mais dados das duas equipes. O Benfica marcou em 8, marcou 2 ou mais gols em 6, over 1,5 em 8. Já o Estoril concedeu em 9, concedeu primeiro em 8. Então aqui um dado interessante para se trabalhar contra a equipe do Estoril, né? Vem mamando primeiro. Over 1,5 em 8 e over 0,5 HT em 8. Média de gols das duas equipes aí. O Benfica, comandante, como eu falei, uma média altíssima, 3,93 e o Estoril 2,29. Gols feitos do Benfica, 3,07 e 0,79 do Estoril. Gol sofrido, 0,86 e 1,50 da equipe do Estoril. 0,5 HT, 93% Benfica, 79% Estoril. Cara, índices espetaculares para se buscar um golzinho no primeiro tempo. 1,5, 93% Benfica, 64% Estoril. Excelente também buscar esse 1,5 aqui, né, nesse jogo. O 2,5, 86% para o Benfica. O Estoril muito, apenas 29%. Mas, cara, aqui o Estoril, a média dele geralmente é dos gols que ele sofre, né? Como tem um ataque horrível. E já o Benfica em casa aqui, uma média espetacular, 2,5 também. Então, cara, buscar 3 gols nesse jogo, do meu ponto de vista, tem muito valor também. Para o trade, pessoal, te ver aqui a odd do Benfica 1,12. Complicado, né? Complicado trabalhar esse back, né? Eu acredito que esse back não vai chegar a 1,20 aí antes do Benfica marcar o primeiro gol. Então, cara, o que eu vou aconselhar para vocês? Aquilo que eu sempre falo, né? Buscar aqui a goleada do Benfica. Uma equipe muito fraca, a equipe do Estoril. Benfica aí precisando dar uma resposta na frente do seu torcedor. A gente viu ali que os jogos em casa do Benfica são jogos cheios de gols, né? Recheados de gols. E vai pegar uma equipe aí com uma defesa bem fraca, uma equipe muito fraca. Então tem tudo aí pro Benfica atropelar, passar o carro aí cara, se manter na ponta ali, né? Para tentar garantir esse título do Campeonato Português aí. Então, cara, a gente vê aqui uma odd, tá com um gapzinho ainda, né? Mas, cara, logo que começa o jogo, que isso aqui já vai bater 3 essa odd. Então, cara, uma odd bem interessante para se buscar essa goleada da equipe do Benfica.
Já a minha entrada pré, pessoal, eu vou pegar aqui a vitória da equipe do Benfica, mais de 0,5 gols no primeiro tempo e mais de 2,5 gols na partida. Odd de 1,62 e o meu placar para esse jogo 5-1 Benfica. Que é, papai? 5-1 Benfica. Benfica, hein? Se não abrir teu olho, o Porto tá chegando, hein? Abre teu olho. A gordurinha que tu tinha aí não te abala, né? Vamos voltar a vencer e vencer bem aí para seguir na luta aí com o título. Vamos voltar ao Brasileirão, então. Jogão, hein? Jogão no Maracanã. Expectativa de estar lotado aí também. Vasco da Gama e Palmeiras aí, nosso porcão aí que vem fazendo bons trabalhos aí, bons jogos até, né? Tem gente que diz que não tá jogando nada, né? Mas ganha, né? Confronto nos últimos 3 anos, um empatezinho e uma vitória do Palmeiras em 2020, né? O Vasco que estava na Série B os últimos 2 anos. Então aí, a rede das duas equipes, né? Os últimos 10 jogos, o Vasco tem 6 vitórias, 3 derrotas e um empate. Palmeiras aí nos últimos 10 jogos, 7 vitórias, 2 derrotas e um empatezinho, né? Palmeiras conseguiu emendar 2 derrotas seguidas, time que perde pouco, né? Então, no meio de semana, o Vasco não tem Copa do Brasil, né? Conseguiu ser eliminado para o ABC aqui. Então, o Vasco aí com o calendário do ano livre agora, né? Só o Brasileirão para se disputar. E o Palmeiras aqui vai jogar contra a Tombense, mas o primeiro jogo já foi 4-2 Palmeiras. Então, creio que o Palmeiras vem com força máxima esse jogo aí, né? Para tentar fazer aquela pontuação no Brasileirão. E esse jogo da Tombense aqui vai dar aquela poupada, né? Então, o Vasco aí, um jogo, uma vitória, 3 pontinhos. Palmeiras também. Vamos para mais dados aqui. O Vasco marcou em 8, marcou 2 ou mais gols em 6, over em 8. O Palmeiras marcou nas últimas 8, marcou 2 ou mais gols nas últimas 4. Over 2,5 nas últimas 6, 0,5 até nas últimas 6 também. Então, tendência fortíssima aí de gols, né? De gols para esse jogo aí. Então, vamos para a média de gols aqui das equipes. Jogando casa fora, os últimos 10 jogos. O Vascão 2,60 por jogo. O Palmeiras 2,33. Então, Vasco 1,80 feitos para 0,80 sofridos. O Palmeiras fora de casa aí 0,67 feitos para 1,67 sofridos, né? Então 0,5 HT na casa dos 60% de ambas as equipes, 1,5 80% Vasco, 67 Palmeiras, o 2,5 40% Vasco, 67 Palmeiras também, e o under 3,5 60 Vasco, 67 Palmeiras. Vamos para as odds aí. Temos um Vasco a 3,55, Palmeiras a 2,26. Cara, pro trade aí, dá para trabalhar esse Lei Vasco, né? Temos odds aí interessantes, ou até mesmo o Back Palmeiras, né? Pô, uma odd acima de 2 pro Palmeiras ganhar o jogo. Tá certo aí que nem eu falei ali, pô, o Palmeiras nos últimos jogos aí não vem encantando, né? Não vem jogando aquele futebol de dizer, não, o Palmeiras vem bem, tudo mais. Mas é aquela coisa, né? Não tá jogando nada, do nada ali faz 1 gol, 2 gols e vence a partida. Sai perdendo ali, vai lá do nada, vira o jogo e ganha o jogo. Então o Palmeiras é uma equipe muito forte, né? O comando do Abel Ferreira aí tem um mental muito forte, apesar de alguns jogos não jogar nada, vence, né? Então, cara, vamos ver o que o jogo vai nos proporcionar aí, se de repente vai ter um padrão de back Palmeiras ou Lei Vasco. Mas é isso aí que eu vou buscar trabalhar nesse jogo. Mercado de gols ali a gente vê que também é um pouco interessante, né? O 2,5 eu já acho um pouco esticado, depende de como é que vai estar os dois times. Se o Vasco vai estar saindo para o jogo também, vai estar atacando. E o Palmeiras também, né? Mas 1,5 no ao vivo aí acho bem interessante, né? Deixa eu ver que 1,5 no ao vivo aqui no pré-live está partindo de 1,37. Então esse 1,5 tentar buscar no ao vivo é uma odd melhor, é bem interessante. Já minha entrada pré, eu vou pegar aqui um dupla chance para o Palmeiras, over 1,5 gols no jogo, pagando 1,80. E meu palpite, meu placar, vamos no 1-1. 1-1, perfeito. Então tá aí a análise do Di para esse jogão também do brasileiro, né? Rodada com bons jogos. Vamos agora para outro jogo bom, né? Outro jogo bom do Brasileirão aí, Santos e Atlético Mineiro, né?
Então a gente vê aqui o histórico de confrontos aqui, 3 vitórias para o Galo, 2 vitórias para o Santos e um empate. E aqui a race das duas equipes, né? O Santos aí que não tá com uma race tão boa, né? 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Já o Galo aí com 5 vitórias, 4 derrotas e um empate, né? O Galo aí que vem de 2 péssimos resultados, né? Perdeu aqui na estreia do Brasileirão pro Vasco, né? E perdeu aqui na Libertadores 2-1 pro Atlético Paranaense. Já tinha perdido aqui no jogo de estreia da Libertadores. Cara, pro Libertad perdeu em casa aqui, né? Então, cara, complicada a situação do Galo no grupo, né? A gente vê que 2 jogos aí não venceu nenhum e não é um grupo tão fácil, né? Então, cara, poder lá falando um monte de besteira, direção aí não manda o cara embora para não pagar multa e o cara tá só afundando o time aí. Vamos ver como é que vai ser a questão aí do Galo e no resto do campeonato, né? Mas, cara, o Galo tem uma equipe muito forte, né? Muito forte aí. Mas vem tropeçando aí com o comando do Cudê. Então, cara, aqui não tem muito o que mostrar, né? Assim começou o campeonato, né? As duas equipes perderam, né? Então, vamos tocar ficha aqui para mais dados aqui no geral. Nas últimas 10 partidas, aí, o Santos não perdeu em 8, under 13,5 nas últimas 6 e ambas marcam não nas últimas 6. Já o Galo marcou em 8, concedeu em 8 e over 2,5 nas últimas 3. E under 13,5 em 8, né? Média de gols das duas equipes. As duas equipes com a média de 2,75 aí nos últimos 10 jogos. De gols feitos, o Santos aí quando joga em casa 2,25 e o Galo 1,25 e gols sofridos 0,50 e 1,50 para o Galo. O 0,5 HT, pessoal, 75% do Santos comandante e 100% do Galo como visitante. Bem interessante buscar esse golzinho no primeiro tempo aqui. Já o e-mail também muito bom, né? 75% para as duas equipes. E já o over 2,5, 75% para o Santos e 50% para o Galo. Cara, não é ruim não buscar esse 2,5 aí. A gente vê que os jogos foram movimentados, aí, os jogos do Santos e os próprios e os jogos do Galo também. Cara, eu vejo um confronto bem movimentado aí e com gols. Pro trade, pessoal, o que eu venho trabalhar aqui? Cara, complicado, né? Complicado. A gente vê que o Galo, como favorito, jogando fora de casa, tá num momento muito ruim. Mas, cara, o Santos é muito fraco. O Santos é muito fraco. Aí o Santos aí que vai ser um campeonato duro aí pro Santos aí. Tem uma equipe aí bem abaixo, né? Perdeu na estreia pro Grêmio, até não jogou tão mal aquele jogo. Mas, cara, depois pegou o Audax. O Audax, horrível lá na Sul-Americana ali. E o Santos não conseguiu a vitória em casa, né? Ficou no 0-0. Então, cara, são duas equipes aí que vêm em momentos complicados, né? Momentos complicados aí. Mas, cara, no meu ponto de vista, aí, o Galo tem um elenco muito bom, né? Muito melhor. E, cara, jogando o Hulk ali, pelo que eu vi na escalação, na previsão ali, vai jogar. Então, cara, o Hulk aí faz uma diferença absurda, né? É um jogador bem acima da média aqui pro nível do Brasil. Então, cara, o Hulk jogando aqui, eu venho sim tentar buscar um lei equipe do Santos, né? Mesmo jogando em casa, mesmo jogando na Vila aí. Não acredito que esteja com o estádio cheio aí. Pelo que eu olhei no jogo contra o Audax, ali não tinha quase ninguém. Então, nem a torcida tem apoiado muito o Santos nessa fase péssima da equipe. Então, e o Galo é com uma equipe bem melhor. Então, acredito sim que dê para buscar esse lei a equipe do Santos. Também dá para ficar de olho nesse 2,5, pessoal. A gente vê que está partindo bem alto, né? Esse 2,5. Então, cara, são duas equipes que tem uma média bem alta de gols. Então, cara, se tiver aquele jogo de trocação ali, o Santos em cima, o Galo também, aquela troca de superioridade, eu vejo muito valor buscar esse over 2,5, hein? Que ficar de olho no trade. Já minha entrada pré, pessoal, eu vou pegar aqui um handicap europeu mais 2 para o Atlético Mineiro e mais de 1,5 gols no jogo. Então o Galo pode até perder por um gol de diferença e tem que ter 2 golzinhos pelo menos na partida. Odd de 1,65
E o meu placar para esse jogo, 2-2. Fechou então 2-2 para esse jogo aí, cara. O Santos vai ter que comer capim, hein? Ter que comer grama aí para não cair, porque bah, é fraco mesmo. Esse time do Santos aí, não sei se o Papito lá, o Odair, aguenta muito tempo aí no comando. Que loucura. Vamos agora para mais um jogo do Brasileirão, mais um candidato ao rebaixamento, né? Coritiba contra o Fortaleza, aí acho que o Coxa aí também é um dos candidatos a cair, né? Então a gente viu o confronto nos últimos 3 anos, 2 vitórias do Fortaleza, uma do Coritiba, um empate. E aqui é a race das duas equipes, né? Olha essa race aqui do Coritiba, cara, apenas 2 vitórias nos últimos 10 jogos, não se classificou para a final do Campeonato Paranaense, né? Que no jogo da Copa do Brasil empatou em 3-3 com o Sport, que vem fazendo um bom início de temporada, né? Mas, cara, o Sport é um time de Série B, né? Então o Coxa não conseguiu ganhar do Sport jogando em casa. Vai ter. Coxa também vai ter que comer capim, vai ter que comer grama aí para não cair, né? Então, os últimos 10 jogos, 2 vitórias, 3 derrotas e 5 empates, né? Time que também perde pouco aí. Início do Brasileirão tomou 3-0 do Flamengo. Já o Fortaleza aqui, né? Sempre fazendo nos últimos anos aí, vem fincando o pé aí, né? Fazendo boas campanhas no Brasil, Sul-Americana, Libertadores. Ainda é um time que tá crescendo aí nível nacional, né? Então, vem cravando o pé aí entre os bons times aí fazendo boas campanhas, né? Te vê que nos últimos 10 jogos aí tem 7 vitórias, uma derrota, 2 empates, né? Conseguiu essa vitória aqui muito boa na Sul-Americana contra o São Lourenço, que fazia tempo ali, estava invicto em casa aí um bom tempo aí, agora de cabeça não me recordo. Fortaleza conseguiu essa vitória nos acréscimos, né? Fez 3 gols nos acréscimos ali, um anularam, mas conseguiu essa vitória aí muito boa, jogando fora de casa, encaminhando uma classificação na Sul-Americana, né? E no Brasileirão, primeiro jogo aí com o Inter 1-1. Então Fortaleza tem um jogo de volta, né? Contra o Águia Marabá, mas o primeiro jogo já ganhou de 6-1 pela Copa do Brasil. E o Coritiba aqui, como eu falei, primeiro jogo 3-3 com o Sport, vai para o jogo de volta agora lá na Ilha do Retiro, né? O Sport muito forte nessa temporada. Então, cara, prevejo dificuldades aí para o Curitiba e não sei se passa não do Sport, né? Então, vamos para mais dados aí. O Curitiba, under 3,5 nas últimas 8 e 0,5 HT nas últimas 6. O Fortaleza marcou nas últimas 8, marcou 2 ou mais gols em 6. O Over nas últimas 8, 0,5 HT em 8, né? Média de gols aí, nos últimos 10 jogos, casa fora, o Curitiba bem under, né? Um gol, média de gol da equipe, né? Fortaleza já 2,75. Curitiba tem 0,60 feitos para 0,40 sofridos. Fortaleza 1,75 feitos para 1 sofridos. O 0,5 HT, 80% Curitiba, 75% Fortaleza, então tendência aí boa de 1,05 HT, né? 1,5 do Coxa já cai para 40%, do Fortaleza 100%, o 2,5 0% para o Coxa, 50% do Fortaleza, né? E o under 3,5 100% Coxa, 75% Fortaleza. Vamos para as odds aí, Curitiba 2,88, Fortaleza 2,76. Então, para o trade aí, eu venho trabalhar esse lei equipe do Coritiba, né? Então, Fortaleza aí vem num trabalho muito bom, no momento bom. Então, cara, dando uma linha aí de puxar um lei Curitiba aí. Curitiba muito fraco, como eu falei, vai disputar para não cair. Tem esse jogo duríssimo na Copa do Brasil que vale, né? Vale muito aí passar de fase pro Curitiba, termos financeiros também, né? Então, cara, acho que Fortaleza aí tem tudo para ganhar esse jogo aí e entrar esse leizinho do Coritiba. Já minha entrada pré, eu vou pegar aqui um Fortaleza empate anula, né? DNB, handicap 0-0. Pô, tá me pagando muito bem, 1,87. E meu palpite, meu placar, 2-0 Fortaleza. Realmente não vai ser uma temporada fácil para a equipe do Coxa também. Então vamos para o nosso 10º jogo aí, Campeonato Argentino, River Plate contra o Independiente.
Então a gente vê aqui o histórico de confrontos, uma vitória para cada lado, um empatezinho, e aqui a race das duas equipes, né? A gente vê que o River vem num momento muito bom, né? Apenas uma derrota lá na altitude pro The Strongest, resto 9 vitórias. E esse último jogo aqui, o River saiu perdendo, virou, teve jogador expulso no primeiro tempo, tomou o empate, mas no segundo tempo, mesmo com um a menos, conseguiu a vitória aqui sobre o Sport Cristal. E uma vitória muito importante para o River para não se complicar na Libertadores, né? Já o Independiente aqui não tá nada legal, né? Apenas uma vitória, ainda na Copa da Argentina. De resto, aqui 3 derrotas e 6 empates, né? Equipe com uma dificuldade enorme para vencer a equipe do Independiente. Então a gente vê aqui o River, campanha muito boa aqui no campeonato, né? Nem como mandante do campeonato. Então a gente vê que apenas 2 derrotas, 10 vitórias, né? O líder, uma vantagem já boa de 6 pontos aqui pro São Lourenço. Então, cara, vem muito bem aqui a equipe do River. Já o Independente aqui, uma campanha bem fraca lá embaixo, né? Brigando para não cair. Então a gente vê o River em casa, apenas uma derrotinha pro Arsenal, uma derrota até surpreendente. E já o Independente aqui, apenas uma vitória contra o Tajeres. E também 4 empates, né? E uma derrota para o Rosário Central. Então são momentos distintos das duas equipes aí, o River um momento muito melhor. Mais dados das duas equipes. O River marcou nas últimas 10, marcou primeiro em 9, over 0,5 HT em 9 e over 1,5 em 8. Já o Independente não ganhou em 9 e under 13,5 em 8. Média de gols das duas equipes. A gente viu o River com uma média de 2,60, né, um pouquinho over a equipe do River, e o Independente com uma média de visitante de 0,67. Que loucura, hein, Independente? Uma dificuldade enorme para vencer e para fazer gols também, né? E sofre poucos, né? Então a gente vê média de gols feitos 2 para o River, 0,33 para o Independente e gols sofridos 0,60 River, 0,33 aqui para a equipe do Independente. Então a gente vê o 0,5 HT 100% para o River e 33% para o Independente, né? Como eu falei, equipe fraquíssima. E o e-mail 80% para o River, 17% para o Independente. 2,5 também muito bom do River, 80%, 0% para o Independente. E já o 3,5, 100% para as duas equipes, né? Então, cara, buscar 2 golzinhos aqui, eu vejo muito valor, né? A gente vê que o índice até de 3 gols do River é bom, mas como o Independente é muito ruim, né? Muito ruim ali, não sofre tantos gols, né? Cara, se fosse para buscar gols aqui, buscaria esse e-mail aqui para botar numa múltipla, alguma coisa do gênero. Mais que isso, eu acho um pouco forçado pela equipe do Independente. Para o trade, pessoal, o que eu venho buscar aqui? Cara, aqui eu venho buscar o back, a equipe do River, né? Não vou inventar moda aqui. Líder do campeonato, vem vencendo aí praticamente todos os seus jogos. Então, cara, tá 1,35 é uma odd baixa, mas acho que é uma odd justa aí pelo futebol que o River vem jogando. Então, é o que eu venho buscar no trade, essa vitória do River no primeiro tempo, oddzinha de 1,35 aqui no trade. Já a minha entrada pré, pessoal, eu vou pegar aqui a vitória do River e mais de 0,5 gols no HT. Então, cara, tem que sair pelo menos um gol no primeiro tempo e o River ganhar a partida, odd de 1,72 e o meu placar para esse jogo 3-0 River. Tá, então 3-0 River é o palpite do Dornelles pro Brabo, né? Não adianta. Fechou, galera? Então, de análise palpite era isso. Queria agradecer aí quem acompanhou o vídeo até aqui. Pô, se tu chegou até aqui, né, meu? 50 minutos de vídeo aí, tu não deixar o like. Sacanagem, né? Pô, então deixa o like aí, nos dá essa moral. Aí, pô, likezinho pros guri, né? Os guri merecem. Amanhã tamo aí de novo, depois de amanhã de novo. Então, pra gente continuar aí, trazendo conteúdo aí diário para vocês, dá aquela moral para nós, deixa o teu like, te inscreve no canal e ativa o sininho, né? O Adag, ele, plum, fechou? Então vamos deixar a nossa dica top de hoje. Jogão, hein? Inter e Flamengo, ambos marcam 1,85. Muito valor aí, as duas equipes vão vir para frente, vão vir com tudo, em busca do gol, e a nossa dica top. Estaremos lá, hein? Tomara que com uma vitória do Colorado. Fechou, galera? Grande abraço a todos, bom domingão.